Até aqui, quando nós estávamos tratando do equilíbrio no mercado financeiro, nós temos o lado monetário, oferta e demanda por moeda. E nós temos o mercado cambial, que reflete a decisão dos agentes em manter ativos denominados em moeda doméstica e moeda estrangeira. Assumíamos que os ativos eram substitutos perfeitos entre si. Quando os ativos são substitutos perfeitos entre si, o mercado cambial vai estar em equilíbrio pela nossa equação de paridade de juros, em que o retorno em moeda doméstica, R, se iguala ao retorno medido em moeda doméstica de uma aplicação em moeda estrangeira, que é dado, por sua vez, pela soma da taxa de juros em moeda estrangeira e a depreciação esperada em moeda doméstica. Se eu assumir agora que os ativos denominados em dólares, moeda doméstica, em euros, moeda estrangeira, não são mais substitutos perfeitos entre si, há riscos distintos, nós temos que incorporar um prêmio de risco. E esse prêmio de risco, por sua vez, vai ser modelado a partir do quê? Da dívida pública líquida retida pelo público. Este prêmio de risco, ou o risco, será tão maior quanto maior for a dívida pública. A dívida pública retida pelo público é composta por dois componentes: o estoque da dívida total e aquilo que é a parte da dívida que o Banco Central tem em carteira para fazer política monetária. Então, o estoque da dívida pública pode subir. B menos A sobe quando B sobe, a dívida pública total está subindo, ou quando A cai, o Banco Central vende para o mercado parte da dívida pública. Peço que vocês retenham isso em mente, porque na sequência nós vamos ver qual é o efeito quando o Banco Central faz uma intervenção no mercado de câmbio e esteriliza isso. Nós vamos ver que há um efeito. Mas antes de nós olharmos para entender melhor como é que se produz esse equilíbrio, nós vamos olhar lá como é que é o equilíbrio no mercado de câmbio, quando há substituição imperfeita de ativos. Nós vamos ver que a demanda por dívida pública depende da diferença entre o retorno em juros domésticos e o retorno da taxa de juros estrangeira, depreciação esperada. Isso vai dar o nosso prêmio de risco, né? Então, R menos, abre aspas aí, R estrela mais variação esperada da taxa de câmbio. Se eu jogar tudo isso junto, R menos R estrela menos variação esperada da taxa de câmbio, aquele nosso rosinho. Isso é a demanda por moeda. Então, a demanda será tão maior quanto maior for o prêmio de risco. Eu vou reter a dívida pública quanto maior for este prêmio de risco. E a oferta da dívida pública é dado pelo estoque total menos aquilo que está na carteira do Banco Central. O equilíbrio é quando a oferta é igual à demanda, este gráfico está mostrando aqui. Então, a demanda por dívida pública será tão maior quanto maior for esse prêmio de risco. Aqui é o estoque em cada momento do tempo. O estoque é o total da dívida pública menos aquilo que o Banco Central tem em carteira. Vamos imaginar o efeito do Banco Central vender dívida pública. Então, vamos imaginar que é 100, o total de dívida pública é 100. O total que o Banco Central tem em carteira é 10. Então, a dívida pública em carteira é 100 menos 10, 90. Agora, vamos imaginar que a dívida pública, o estoque, segue sendo igual, 100. Mas o Banco Central vende para o mercado 5 em dívida pública. E, portanto, o que ele tem em carteira é 5. Agora, a dívida pública líquida retida pelo público será 100 menos 5, que é 95. Então, o ponto 2, a dívida pública em carteira será maior. E o mercado só vai aceitar uma dívida maior se o prêmio de risco também for maior. Então, a taxa de juros final lá, que vai ser paga por essa dívida pública, vai ter que ser maior do que a taxa de juros anterior, e a diferença vai ser tudo mais constante, o prêmio de risco. É evidente que eu poderia aumentar o estoque de dívida pública tendo A1 constante e B2 maior do que B1. Né? Nós estamos só mantendo o B fixo para nos focarmos no efeito que a venda de dívida pública do Banco Central para o público vai gerar sobre o equilíbrio no mercado financeiro, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, o que nós vamos estar vendo aqui, qual é o efeito, não é, de uma compra esterilizada de ativos estrangeiros sobre o equilíbrio no mercado de ativos quando há substituição imperfeita. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que é uma compra
né? Aí nós estamos mantendo, moeda estrangeira é euro, né? Moeda doméstica é dólares. O Fed está comprando euros. Por que ele compra euros? Porque há um excesso de euros no mercado. Toda vez que há uma compra de moeda estrangeira, eu compro moeda estrangeira, isso vai aumentar no meu balancete do Banco Central, o estoque de moeda estrangeira, eu vendo moeda, jogo moeda para a economia, moeda doméstica. E a oferta de dólares vai subir. Vamos imaginar agora que o Banco Central não queira que a oferta de dólares suba. Então o que ele vai fazer? Ele vai vender ativos em moeda doméstica para tirar a moeda doméstica que ele tinha acabado de injetar. Então ele vai fazer uma política de esterilização, vale dizer, neutralizar o efeito de aumento da liquidez em moeda doméstica desta compra de moeda estrangeira. Então, quando ele faz isso, ele vai mexer no estoque de dívida líquida americana retida pelo público, que gera um efeito sobre o mercado cambial. Então, se não vejamos, o nosso B está constante, tá? O nosso B está constante. Eu parto aqui de uma situação de equilíbrio, o B está constante. O que vai acontecer é que A2 vai ser menor do que A1, porque o Banco Central, ele vai, Fed dos Estados Unidos, comprar euros, moeda estrangeira, que estão em excesso na economia. Imediatamente, para neutralizar os efeitos sobre o mercado monetário, porque isso teria gerado um aumento da oferta de dólares, né? Ele quer neutralizar isso, ele compra a moeda doméstica, esses dólares, novamente, vendendo ativos em moeda estrangeira. Lá no balancete do Banco Central, A2 vai ficar menor do que A1. Então tinha 100 menos 10, agora passa a ter 100 menos 90, perdão, 100 menos 10, passa a ter 90, passa a ter 100 menos 5, 95. A quantidade de ativos em moeda estrangeira sobe. Portanto, o aumento deste risco se traduz num aumento da demanda por euros, porque toda a curva de paridade de juros se desloca. A este nível de taxa de câmbio E1, não se produz mais um equilíbrio no mercado cambial. O retorno em dólares, da aplicação em dólares com o risco maior, da aplicação em euros, perdão, dado que o risco está maior, teria que estar aqui. Para compensar um risco maior, né, a autoridade teria que aumentar a taxa de juros ou simplesmente aceitar o fato de que a taxa de câmbio vai ter que ficar mais elevada, a depreciação dela vai subir pelo prêmio de risco adicional que emerge na economia. Então, mesmo mantendo a oferta de moeda idêntica, haverá uma pressão por depreciação do dólar, dado que a percepção de risco subiu. Se eu quiser manter o câmbio fixo, eu teria que aumentar a minha taxa de juros ou eu deixo a minha moeda depreciar. Então, agora, quando há substituição imperfeita de ativos, qualquer aumento da dívida líquida retida pelo público será um componente de risco. Esse componente de risco vai ter que ser pago pela taxa de juros doméstica. Então, a taxa de juros doméstica que equilibra o mercado cambial tem um componente que é a taxa de juros estrangeiro, um prêmio do risco cambial e um prêmio associado ao risco específico daquele ativo. Quando este prêmio sobe, aumenta a pressão da demanda por moeda estrangeira e eu tenho um efeito, uma pressão por depreciação da moeda doméstica aqui, que a autoridade monetária ou aumenta a taxa de juros ou deixa a moeda desvalorizar.